Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar mais de 10 dicas muito importantes que vocês precisam saber para ter sucesso no cultivo das suculentas. Então pessoal, hoje eu quero dar 10 dicas muito importantes no cultivo das suculentas para ter sucesso. Tem muitos inscritos aqui que me perguntam se as minhas suculentas dão cochonilhas e o que eu faço para isso. Olha, o meu segredinho aqui, ó, para não dar cochonilhas, que é a dica número 1, é o sol, principalmente as suculentas de sol pleno, que são suculentas que eu cultivo no tempo. Pode até chover uma semana, mas elas precisam pegar sol para secar o substrato. Então não dá cochonilhas aqui. A única coisa que eu uso aqui então é o sulfato de cobre para tirar então aquelas manchinhas pretas que dão nas folhas das suculentas. Mas tenho aqui também vídeos no canal de como eu faço a aplicação, tá? Se alguém tiver dúvidas também pode me pedir nos comentários que eu mando o link do vídeo para vocês. Então a dica número 1 é o sol é muito importante. E a terceira dica que eu quero dar para vocês então é escolher então a espécie de suculentas por espaço que vocês têm na casa de vocês. Porque existe suculentas de sol pleno, existem suculentas que gostam de meia sombra e outras suculentas que gostam apenas de sombra. Então aqui eu tenho tudo separadinho para elas não terem problemas. Aqui então são todas as suculentas de sol pleno. As que não gostam de tanto sol, eu procuro colocar elas embaixo das árvores, ó. Eu vou achando um lugarzinho para elas. As de meia sombra também, vou colocando elas sempre no lugarzinho delas. Outra dica importante também é com chuva de granizo, ó. Como eu cultivo suculentas no tempo, isso pode acontecer. Não uso sombrite, porque eu tenho a sombra das árvores também que me ajuda bastante, ó, principalmente no verão, que dá uma filtrada também e não fica tão quente para as suculentas. Mas se a região for muito quente, então é muito importante o sombrite. Quando cai chuva de granizo, infelizmente isso acontece às vezes, ó, você sempre me pergunta o que eu faço. Eu deixo elas com a natureza tomar conta. Além do carinho que eu venho aqui, ó, só vou tirando, ela vai crescendo, ó, normalmente, eu vou tirando todas as folhinhas que estão estragadas, elas cicatrizam sozinhas, ó. Eu deixo, então elas vão crescendo, pode fazer uma poda também, ó, tirar as pontinhas e replantando, que é tudo no seu tempo, mas ela fica bem. Todas essas suculentas já pegaram chuvas de granizo e eu já recuperei elas. Elas demoram bastante tempo, às vezes leva até um ano para elas voltarem a ficarem assim bonitas, ó. Aqui ainda tem uma folha, ó, estragada. Então a dica também é deixar no seu tempo até quando os passarinhos também comem elas, tá? Isso também acontece muito aqui. Tenho bastante CDs empendurado pelo pátio, ó. Bastante plástico voando, mas mesmo assim tem épocas que os passarinhos vêm, ó. E com a folhinha depois de cicatrizada, é só colocar ela em volta dos vasos, ó, que ela dá brotinho. Porque automaticamente com o tempo ela vai cicatrizando, então dá para fazer mudas então com essas folhas que estão estragadas. Tenho vários vasos que eu já recuperei aqui também e que estão muito, muito bonitos. Outra dica também muito importante que eu tenho aqui para dar para vocês é a manutenção dos vasos. Os vasos, eles duram em média de 2 a 3 anos. Quando as suculentas começam a ficar feias, já tem que retirar elas, cortar a raiz, trocar o substrato e replantar. Os vasos as suculentas voltam a ficar lindas e os vasos todos coloridos. Aí a gente nunca perde a espécie das suculentas. Outra dica muito importante também é se você cultiva suculentas em vasos, no tempo principalmente, tem que ter furos, tá? Essa também é uma dica muito importante, os vasos têm que ter furos para não ficar com água acumulada, ó. Tem mais suculentas aqui também, ó, que já estão se recuperando da chuva de granizo, ó. Elas vão dando novos bebezinhos, ó. As folhas vão cicatrizando automaticamente com
com toda a delicadeza da natureza, ó, o sol pegando, e elas vão ganhando vida novamente. Outra dica importante também que eu não posso deixar de falar para vocês, então, é sobre o substrato. Um substrato bem drenado, que vocês podem escolher do gosto de vocês, que tem várias maneiras de fazer o substrato. Eu uso aqui vermiculita para plantas misturada nos substratos. Antigamente eu usava areia de construção, hoje eu só troquei a areia e incluí a vermiculita para plantas. Tô gostando bastante. Ó, os vasos estão todos encharcados da chuva que deu aqui, ó. Não apodrece a raiz das suculentas, tá? Isso é muito bom também no verão, que o substrato fica um pouquinho úmido por mais tempo. Não deixa a raiz da suculenta encharcada, como eu já falei para vocês, ó, elas estão bem bonitas. Aqui tem chovido muito, o substrato está bem molhado e elas estão bem bonitas. Então, para mim aqui, as minhas suculentas se deram super bem com a vermiculita para plantas. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha de como eu faço o meu substrato, é só me pedir nos comentários que eu mando o link do vídeo para vocês. Então, tem substrato pronto para suculentas também. Aí vocês podem acrescentar a vermiculita, se não tiver a vermiculita, ou qualquer outro pedriscos. E outra dica muito importante também é que a suculenta, ela mostra pra gente quando ela está com algum probleminhas. Às vezes, quando o substrato está muito seco, pode acontecer também de secar aqui, ó, o caule dela. E aí então a gente consegue cortar essa parte e replantar a parte de cima. Agora, se secar até essa parte de cima central da roseta, daí não tem como mais salvar. Então tem como a gente sempre observar quando ela estiver desidratada. Então é porque está com algum probleminha na raiz. Ou pode estar faltando água, ou ela pode estar com a raiz apodrecida. E outra dica muito importante também é a poda. Quanto mais poda a gente fizer nas suculentas, mais mudas a gente tem e mais vai induzir elas a dar brotações. E elas vão ficar muito mais bonitas. Aqui então é uma haste floral, olha que linda que tá aqui, ó. Da orelha de elefante, ó, quantos brotinhos. Isso tudo é de uma poda. Todo esse canteiro aqui também eu fiz com podas. Das podas das suculentas, ó, e fui enchendo esse canteiro aqui, ó, para vocês verem então como está muito bonito. E outra dica também é a rega. Tem que sempre cuidar. Se o substrato estiver seco, tem que fazer a rega para as suculentas para elas não ficarem desidratadas. Aqui faz tempo que eu não faço a rega, porque tem chovido faz meses. Mas no verão aqui eu tenho que fazer a rega, então 3 vezes na semana, porque aqui é bem quente no meu estado do Rio Grande do Sul. E aqui então tem esses vasos que eu refiz, que está incluído naquela dica que eu dei para vocês. Depois de 2 anos a 3 anos tem que refazer os arranjos, porque senão as suculentas elas acabam ficando bem feinhas, ó. Ó que lindeza. Faz 3 dias que eu fiz, pegou chuva, agora já tá pegando sol, estão no tempo. Olha que cor bonita que está aqui. E esse vaso tava bem feio, elas ficam sem nutrientes, elas ficam bem feinhas depois de algum tempo, então tem que refazer sempre os arranjos. Quero mostrar aqui para vocês como é que está os canteiros aqui então, ó. Vocês já me pediram como é que estão os canteiros da frente, ó. Aqui tem esse aeônio então que tá cheinho de flores. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Tem alguma outra dúvida de vocês que eu não falei aqui, pode me perguntar também nos comentários, que eu vou responder a todos. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol,
se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E deixe aqui nos comentários também da onde é que você está assistindo esse vídeo, que eu quero deixar um beijão para cada um de vocês. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz.